Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha só, eu sei a vontade que eu senti de dizer sim quando o Luciano me fez aquele convite. Escuta, o que você acha da gente descer pra praia esse final de semana e comemorar o teu aniversário? Lá, na beirinha do mar. Ai, Luciano, você sabe que eu não posso. Ah, amor, vamos sim. Você não imagina o quanto eu sonho passar um final de semana todinho do teu lado, só eu e você. Ou então, sei lá, pelo menos uma noite toda. Ah, como eu queria. Como eu queria ser louca o suficiente para aceitar aquele convite. Jogar tudo pro alto e não pensar em mais nada. Das consequências. Só que, infelizmente, eu não podia fazer isso. Porque eu tinha uma vida fora daquelas quatro paredes. Onde a gente se encontrava para se amar e o tempo parecia parar. Eu era casada. E apesar de ser apaixonada pelo Luciano, não podia simplesmente esquecer que tinha uma família, um casal de filhos que precisavam de mim. Meu casamento já não andava bem quando o Luciano entrou na minha vida. Contando o tempo de namoro, eu e o Fábio já estávamos juntos há quase 15 anos. E sei lá o que aconteceu, ou de repente até sei. O tempo acaba matando o sentimento. Aquela paixão que havia lá no começo foi se transformando até que sumiu com o passar do tempo. A gente continuava se gostando, mas era praticamente como irmãos. Era só amizade. Pelo menos era assim que eu me sentia em relação a meu marido. Como se ele fosse meu amigo e não meu amante. Era assim que estava a minha vida quando, de repente, num dia qualquer, o Luciano começou a trabalhar na empresa. Eu me encantei por ele de saída. E ele também gostou de mim. Só que pelo fato de ser casada, demorei para me entregar. Porque eu nunca concordei com esse tipo de coisa. Pessoa comprometida, se dando ao direito de ter um romance com outra pessoa. Tanto que consegui resistir por quase um ano. Ele se aproximava, fazia investidas, mas eu fingia que não era comigo. Até que no fim não teve jeito. Quem que consegue nadar contra a correnteza? Tentar eu até tentei. Mas acabei sendo dominada pela força daquela paixão. Quando trocamos o nosso primeiro beijo, eu me senti no céu. E quando fizemos amor pela primeira vez, foi uma explosão tão grande de sentimentos. Depois disso, não conseguimos mais ficar um longe do outro. E desde o começo, ele propôs ficarmos juntos de vez. Queria que eu largasse do meu marido para podermos viver o nosso amor em sua plenitude. E sabe, pensando bem, era justamente isso que eu devia ter feito. Só que não tive coragem. Minha filha caçula tinha só 6 anos. E era mais nela que eu pensava quando aventava a possibilidade de pedir a separação para o meu marido. Era uma situação tão delicada. Não era só a minha vida que estava em jogo. Por isso, mesmo sabendo que fazia alguma coisa de errado, correndo o risco de magoar outras pessoas, fui levando aquela situação assim, do jeito que dava, curtindo meu romance com o Luciano do modo como era possível. E justamente naquela semana em que eu completava 35 anos, ele queria que eu fosse à praia com ele. Meu aniversário era no sábado. E repito, só eu sei a vontade que eu senti de jogar tudo pro alto e cometer aquela loucura. Eu ficava pensando em como seria bom passar o dia todo com ele. Fechava os olhos, imaginava nós dois dormindo juntinhos a noite toda. Seria um verdadeiro sonho. De repente, sei lá, eu podia inventar uma desculpa
pro meu marido, dizer que ia viajar para algum lugar, para casa de algum parente, e ir à praia com o Luciano. Só que não ia colar. O Fábio, inclusive, já tinha me falado que ia fazer um churrasco para comemorar o meu aniversário. Disse que ia chamar uns amigos, queria que eu chamasse as minhas amigas também, os parentes, enfim. Acabei convidando os amigos mais chegados ali da empresa para participarem do churrasco. Naturalmente que chamei o Luciano também. Mesmo sabendo do perigo que estava correndo. Imagine, no mesmo ambiente, meu marido e meu amante. Eu não fazia nem ideia de como iria me comportar. Já que não dava para irmos à praia do jeito que a gente queria, pelo menos poderíamos passar o meu aniversário próximos. Pelo menos isso. Mesmo que que não fosse possível a gente ter aquela liberdade que queríamos. Tocar um no outro, nos beijarmos, nos abraçarmos, fazermos amor. Olha, eu sei que a posição de quem trai é condenável. Eu mesma já me condenei em pensamento tantas e tantas vezes. Mas, acredite, quem ainda não tem essa experiência, aquele que trai, também sofre, e não é pouco. Talvez até mais do que a pessoa traída. E eu digo isso porque como foi difícil quando ele chegou, acompanhado de mais alguns colegas nossos lá da firma, e eu senti aquela vontade quase insuportável de abraçá-lo, de beijá-lo, de ficar o tempo todo com ele, dando atenção apenas a ele. Só que de que jeito? Já é difícil disfarçar, dissimular um sentimento que está nos consumindo por inteiro. Eu tinha chamado também mais duas amigas lá do meu setor. E elas acabaram indo de carona com o Luciano. Aliás, ficaram o tempo todo ali do lado dele, de conversa. E apesar de não ter nada a ver, foi inevitável eu ficar a tarde toda com ciúme. Eu sempre dava um jeitinho de me aproximar, de puxar conversa, marcar território, como se diz. Como também me senti muito estranha quando vi o Luciano e o Fábio conversando. Foi uma cena que, juro, nunca imaginei que veria um dia. Olha, senti até um pouco de pena do meu marido. Porque, coitado, estava ali, tão inocente, conversando numa boa com aquele que ele não sabia. Mas em segredo, era meu amante. Juro, me senti mal demais. Até que, um momento, quando consegui falar com ele a sós, cheguei a comentar. Ele se afastou um pouco, assim, das meninas e foi fumar um cigarro perto do portão. Me aproximei com uma bandeja de salgadinhos. Olhei para ele, ele olhou assim para mim com uma carinha tão... Você quer? Quero sim. Pelo menos um pedaço, mais da tua boca. Olha que vontade que eu tô de te dar um beijo aqui mesmo, na frente de todo mundo, inclusive do teu marido. Você sabe que eu também queria. Queria muito, mas não tem como. Eu falei aquilo e ficamos em silêncio. Um olhando direto nos olhos do outro. Eu me perguntando, será que ele vai ser louco? Meu Deus, como é difícil fingir. Ter de sufocar um sentimento, aquela vontade de... Parece que tinha um imã que me puxava na sua direção. E quando ele e as minhas colegas foram embora, a festinha, pelo menos para mim, perdeu completamente o sentido. Eu acho que foi só nesse momento que eu me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa. Não tinha mais como levar a nossa situação daquele modo. Não era justo. Nem com meu marido, nem comigo e nem com ele. Aliás, muito menos justo era com o Fábio.
Ele também não merecia passar por aquilo. Depois que todos se foram, dei um jeito na bagunça. Depois fui tomar um banho. E acho que nunca demorei tanto debaixo do chuveiro. Fiquei ali pensando na minha vida. Que rumos que ela tinha tomado. Pensei no Luciano, no Fábio, nos meus filhos. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não tinha mais como levar as coisas do jeito que estavam. Principalmente porque depois que fui para a cama, meu marido veio para o meu lado querendo fazer amor. E só eu sei o quanto foi difícil. Que Deus me perdoe dizer uma coisa dessa. Mas como é duro se entregar a uma pessoa querendo estar com outra. Beijar uma boca enquanto se quer beijar uma outra boca. Desde que conheci o Luciano, que eu só conseguia fazer amor com o meu marido de olhos fechados, fingindo. Eu fechava os olhos, imaginava que quem estava ali comigo era o Luciano. Passei aquela noite toda em claro, pensando, tentando achar uma solução para a minha vida. Na verdade, eu sabia que para mim só havia uma saída. Me separar do meu marido. Conversar com ele. Botar as cartas na mesa. Ser sincera. Dizer que não estava feliz. Que amava outro homem. Pedir a separação. E tratar de ser feliz ao lado do homem de quem eu verdadeiramente gostava. Tanto que levantei da cama naquele domingo, perto das 6 horas da manhã. Eu não tinha conseguido pregar o olho. Fiquei pensando. Já tinha pensado a madrugada toda. E quando levantei, já estava decidida. Daquele dia não passaria. Eu iria conversar com o Fábio e dar um jeito definitivo na minha vida. Eu precisava. Por mais que isso trouxesse sofrimento para ele e para os nossos filhos também, eu sei, não tinha outra coisa a ser feita. Liguei para o Luciano, mandei mensagem para contar a ele que tinha finalmente criado coragem e tomar aquela decisão que eu sabia devia já ter sido tomada há muito tempo. No entanto, seu celular devia estar desligado. Fui até a cozinha, preparei um café, servi a mesa, só que em vez de beber o café, fiquei ali sentada, esperando meu marido e as crianças acordarem. Olhando para aquela xícara à minha frente, o café chegou a esfriar e eu simplesmente não toquei naquela xícara. Eu nem sei quanto tempo se passou. Só sei que permaneci olhando para o nada. Até que finalmente escutei a voz do meu marido na porta da cozinha, dizendo bom dia. Olha, eu estava tão distraída que levei até um susto. Ele perguntou das crianças, se elas não tinham levantado ainda, pegou uma xícara, se serviu, sentou. E sabe, naquele instante, parece que toda aquela minha coragem foi embora. Eu sabia que seria a conversa mais difícil da minha vida. Mas se eu deixasse passar aquele momento, talvez jamais teria coragem para ir até o fim. Ele notou que eu não estava bem. Perguntou o que eu tinha. No que respondi: a gente precisa conversar, Fábio. Toma o teu café, eu te espero. Espera, mas fala já. Não. Toma teu café que eu te espero lá no quarto. Falei aquilo e o deixei sozinho ali na mesa. Olha, eu estava com o peito tão apertado. Tinha tanto medo de magoá-lo. Mas agora não tinha mais jeito. Tinha começado, iria até o fim. Entrei naquele quarto, sentei na beirada da cama e fiquei ali só esperando. Ele não demorou mais do que
5 minutos, se tanto. Entrou pela porta, de cabeça baixa, como se já, sei lá, pelo menos foi a impressão que me deu, como se já soubesse o que eu iria dizer, ou pelo menos já imaginasse que não seria coisa boa. Num fio de voz, perguntou o que eu queria tanto conversar com ele. No que imediatamente falei: é sobre nós, Fábio. Me diga uma coisa, mas seja sincero, você é feliz? Se eu sou... Pergunta, Júlia. Claro que sou feliz. Você é feliz comigo? É isso que eu estou te perguntando. Claro que eu sou feliz, Júlia. Você é minha esposa, eu te amo. Você é mãe dos meus filhos. Pois é, Fábio. Só que desculpa, eu não sou feliz. Eu gosto de você. Você sabe que eu gosto. Você para mim é uma pessoa tão especial, mas não tem mais paixão, Fábio. Não tem nem resquício de paixão. Não tem absolutamente nada de amor de homem e mulher. Desculpa te magoar. Eu sei que deve ser duro ouvir uma coisa assim, mas é verdade. Eu guardei tanto tempo esse sentimento. Eu precisava te falar. Como eu já esperava. Foi uma conversa difícil, doída. Quando ele finalmente se deu conta de que aquilo que eu queria era pedir a separação, ele não aceitou. Ele não aceitou. Chegou a pedir que eu pensasse melhor, que eu não o abandonasse. Pensei até que ele fosse chorar. Olha, eu sabia que seria difícil, mas nunca imaginei que fosse tanto. A certa altura, ele quis saber: tem outra pessoa? É isso? Você está gostando de outro? Eu não consegui esconder. Acabei confirmando. E ainda acrescentei que estava apaixonada. Não tinha apenas um amante. Eu estava apaixonada por ele. Bom, aí mesmo é que tudo piorou. Porque ele simplesmente se desesperou. Eu nunca tinha visto meu marido naquele estado. Aí envolveu os nossos filhos. Foi até o quarto buscá-los. Falou para as crianças que eu estava querendo me separar. Ir embora de casa. Virar as costas para ele. E fugir com outro homem. Até para minha mãe ele ligou. Para ver se ela conseguia me fazer mudar de ideia. De que jeito, meu Deus? Olha, por um momento, a pressão foi tão grande, tão dura, que eu quase voltei atrás. Quase. O duro foi que, como a ideia de separação partiu de mim, ele não quis sair de casa. E também falou que não abriria mão dos nossos filhos. De modo que acabei botando algumas coisas pessoais numa mochila e fui lá bater na porta da casa da minha mãe. Ainda tive de ouvir poucas e boas, porque a minha mãe também não aceitou. Aliás, ela só faltou dizer que iria me internar. Me chamou de louca por estar fazendo aquilo com a minha família. Só que apesar de tudo, eu estava me sentindo tão leve. Tentei falar com o Luciano, só que mais uma vez o celular dele continuava desligado. O jeito era esperar para conversarmos na segunda-feira, na firma. O problema foi que a notícia da minha separação já estava correndo o mundo. Mas havia uma notícia ainda pior. Aqui estava me esperando na empresa. Na verdade, era a pior notícia que alguém poderia me dar. Naturalmente que ninguém sabia do meu envolvimento com o Luciano. A gente fazia tudo escondido. Éramos discretos, até pelo fato de eu ser casada.
Quando entrei na sala, minha colega já foi falando. Tá sabendo da novidade, amiga? Você tá sabendo da nova? O Luciano e a Joelma, eles passaram a noite juntos. Como assim? Como assim? Passaram a noite juntos. Isso é alguma brincadeira? Brincadeira? Claro que não. Ela mesma me contou ontem. Ele foi levá-la em casa, depois do teu aniversário. E parece que rolou. Os dois passaram a noite toda na cama. Aliás, ela já tinha me contado que estava interessada nele fazia tempo. Olha, eu devo ter perdido completamente a cor naquela hora. Fiquei simplesmente petrificada. Eles tinham passado a noite juntos. Ela mesma tinha contado para Verônica. O pior foi que antes que eu conseguisse assimilar, a Joelma chegou e já entrou pela porta com aquele sorriso de orelha a orelha. E pro meu desespero, confirmou tudo o que a Verônica tinha dito. Os dois tinham passado não apenas a noite de sábado juntos, mas também o domingo todinho. Por isso não tinha conseguido conversar com ele. Ele tinha desligado o celular. As duas, naturalmente, não entenderam nada, porque eu comecei a chorar ali, na frente das duas. Eu simplesmente entrei em desespero. Eu não queria acreditar. E foi um choro tão compulsivo, que até o gerente foi ver o que estava acontecendo. Colegas apareceram na nossa sala, porque escutaram o meu choro, o meu desespero. Inclusive, o próprio Luciano. E quando o vi na porta, quando os nossos olhares se encontraram, não foi preciso dizer nada. Ele deve ter entendido o motivo do meu choro na mesma hora, porque só baixou os olhos, virou as costas e saiu da minha linha de ação. Não conseguiu nem me encarar. Depois, naturalmente, tivemos uma conversa. E para minha tristeza, ele confirmou tudo. Antes mesmo que eu lhe contasse que tinha conversado com o Fábio, saído de casa, antes mesmo que eu dissesse para ele que tinha feito aquilo que ele me pedia há tanto tempo, só para ficar com ele, para usufruir do nosso amor. Ele já se desculpou com aquela frase patética. Aconteceu, Júlia. Sei lá, não tive como evitar. E ainda acrescentou, dizendo que eu não tinha nenhum direito de lhe cobrar nada, porque era casada. Falou que eu tinha ficado lá, desfilando com o meu marido naquele churrasco, que ele não tinha se sentido bem vendo aquela cena, tanto que tinha ido embora até mais cedo. Eu desfilando com o meu marido. Meu Deus, eu até evitava ficar perto do Fábio. A minha atenção, aliás, estava toda voltada para ele, para o Luciano. Olha que decepção. Eu tinha acabado com um casamento de mais de 10 anos. Ou de quase isso, sei lá. Sabe, destruí a minha família por causa dele. E fiz isso porque o amava. E pensei que ele também me amasse. Só que no fim, descobri que ele tinha ficado com a nossa colega de trabalho. Dormiu com ela. Depois, ainda ficou o domingo todo, os dois, como um casalzinho de adolescentes apaixonados. Foi a pior, sei lá, foi a pior decepção da minha vida. Eu perguntava por que ele tinha feito aquilo comigo. Ele só se defendia.
dizendo que eu não tinha o direito de lhe cobrar nada. Era casada. Como se isso tivesse sido motivo suficiente para ele não deitar na cama comigo, como tantas vezes tinha deitado. Olha como eu senti raiva de mim mesma. Acabei com o meu casamento, magoei quem não devia e tudo para quê? Para nada. Só para sofrer ainda mais. A atitude que ele teve comigo foi a atitude de um moleque. E não de um homem que se dizia tão apaixonado, que insistia que eu largasse do meu marido para ficar só com ele, para sermos felizes, os dois, felizes. Pois sim. Você me afundou numa tristeza sem tamanho, sabia disso? Mas foi bem feito para mim. Brinquei com fogo e no fim acabei chamuscada. No fundo, eu sei que mereci. Magoei que não devia e acabei me estrepando. Em vez de dar atenção a quem sempre gostou de mim, não. Fui dar atenção a você, que jurava ser apaixonado por mim, só que na primeira oportunidade que teve, levou a outra para a cama. Uma pessoa que, segundo suas próprias palavras, não significava nada. Foi, como se dizia antigamente, uma transa. Sabe, um encontro casual, do tempo que se fazia quando se falava em amizade colorida. Uma pessoa qualquer, que apareceu de repente, e quando você se deu conta, estava na cama com você. Você, que queria porque queria que eu me separasse do meu marido. Você, exatamente você, Luciano, que se dizia tão apaixonado, que queria que eu largasse do meu marido para ficar sempre, o tempo todo comigo. Nós dois feito dois pombinhos. Como você ficou com a nossa colega de trabalho, aquela que não significava nada para você. Será que eu fiz bem de acreditar num homem assim? Será, Luciana? Me responda, será que eu fiz bem de acreditar?